Olá, vou falar agora de um assunto bem interessante, que são os loops ou laços de repetição. Vamos começar pelo Python? O loop for, ele repete uma quantidade x de vezes, ou y, ou z, a variável depende de vocês, até satisfazer uma condição. No caso aqui dado no range, certo? Para x, enquanto ele está dentro da faixa, entre d e z, sendo d igual a 1 e z igual a 0, igual a 10, certo? Vamos rodar para ver se funciona? Ah, não salvei. Isso. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por que ele não mostrou 10? Porque quando ele entra com o valor de 10, ele considera que ele já satisfez a condição. Poderia ser, para rodar o 10 aqui, teria que colocar o 11. Certo? Estão vendo aqui o 10? Certo. Posso usar números em vez de variáveis? Pode. Vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Olha lá, eu coloquei 15, foi até 14, certo? Vamos comentar aqui e eu vou mostrar o loop, o laço de repetição while. Faça enquanto. While. Enquanto w menor que 0, ele repete, imprimindo sempre o w. A diferença entre o for e o while é que a operação com a variável é explícita, certo? Eu tenho que explicitar o que eu vou fazer com a variável w, para ele poder continuar fazendo o laço de repetição, certo? Se eu coloco aqui um w igual a 0, ou deixo simplesmente o w comentado, ele vai executar ad eternum, ou pode até dar um erro, certo? Vamos executar para ver como é que fica, se vai funcionar. Eu não salvei, ele executou o for. Agora está salvo. Então nós temos aqui, ó, o w igual a 10. W, enquanto w menor que 0, imprima w. O w, ele é decrementado, menos igual, uma unidade toda a volta. Então ele vai voltar com 9. Vai entrar, vai imprimir o 9, vai voltar com 8. Vai imprimir o 8, vai decrementar, vai voltar com 7. E assim por diante, até chegar no 1. Quando ele entra aqui com 0, porque ele decrementa aqui primeiro, ele vai imprimir o 1 e vai o w igual a 1 e vai tirar, colocar 0. Quando ele colocar 0, que ele voltar para checar a condição, isso é uma condição. A condição não vai ser mais satisfeita, porque ele tem que ser maior que 0. Aí ele vai sair. Se eu colocar o igual aqui,
maior ou igual, ele executa até o 0. Ok? Vamos testar? Opa, vamos salvar primeiro. Olha o 0 aqui. Certo? Esse é o while, enquanto. Uma coisa um pouco diferente. Isso é uma estrutura de dados. Essa estrutura de dados no Python é chamado de lista. List, em inglês. O que é uma lista? É uma coleção de dados semelhantes. Ok? E com elas eu posso fazer o for funcionar novamente. Só que dessa vez sem a função range, que a gente viu lá em cima. Tá? Ele vai iterar diretamente a lista. Certo? Vamos rodar para ver como é que funciona? Uma explicação. Eu coloquei abraço B, C, D, E, F, G, H. Eles são caracteres. Então aqui no lugar do B, poderia ser bola. Pode ser casa. Dado. Elefante. Foca. Galo. Hotel. Certo? Ele vai imprimir os valores da lista, enquanto estiver dentro da lista. Dentro do número de valores que existe dentro da lista. Vamos testar? Vamos salvar. Tá lá. Abraço, bola, casa, dado, elefante, foca, galo, hotel. Certo? Certinho? Então vamos ver como é que faz isso tudo em JavaScript. O for para o JavaScript ele é um pouco diferente. Ele tem 3 condições dentro dele. A primeira é uma declaração. Ele declara que a variável, isso pode ser chamado de variável, porque realmente é uma variável. Certo? Só que em português. Não vou usar o variable em inglês. Acho que é variable. Posso estar falando besteira. Ou var, que é uma palavra reservada. Tá? Você não pode usar palavras reservadas como nomes de variáveis. Ok? Variável igual a 0. Certo? Variável menor que 10. A primeira, você declara que a variável vai começar com 0. A primeira condição. A segunda condição, você vai dizer que variável tem que ser, enquanto o loop for executado, menor que 10. Certo? E a terceira condição, você vai dizer para ele quanto ele vai incrementar ou decrementar. Ele pode ser do maior para o menor. Ele pode diminuir os valores, não só aumentar. Variável. Certo? Aqui para imprimir, ele tem que imprimir uma variável. Ok? Vamos testar? Node.js. Opa, variables not defined. Ah, tá, porque eu escrevi errado. Variável. Isso. Será que eu escrevi toda certo? Variável, 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 variável. Se eu selecionar uma,
Ele tem que selecionar todas, destacar todas. Tá certo. Vamos ver se eu consigo. Agora foi. Certo? De 0 a 9. Por quê? Aqui é menor que 10. Ele não chega no valor 10. Se eu fizer isso aqui e salvar, logicamente, certo? Ele foi até o 10 dessa vez. Ok? Vamos ver o while. O while semelhante ao while do Python, ele precisa explicitar o que ele vai fazer com a variável, certo? Ele precisa decrementar ela explicitamente. O for também no JavaScript é explícito. Se vocês olharem aqui, ó, variável menos menos, eu preciso diminuir. O JavaScript permite que eu faça igual ao Python ou simplesmente diga para ele menos menos. Como eu disse lá o Python não aceita essa forma, tá? Só uma informação. Vamos executar para ele fazer? Ele vai o quê? Deixa eu só explicar. Ele vai pegar o w igual a 10 e vai executar o while enquanto o w for maior que 0, maior ou igual a 0, certo? Ele imprime no console log e depois decrementa nessa ordem. Olha lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Eu vou tirar o igual, o maior, e vou executar novamente. Olha a diferença, ele terminou no 0, o outro, esse aqui, terminou no 1. Por quê? Porque ele imprime e decrementa. Quando ele chegou no 0, ele voltou aqui em cima e viu que que o W não era mais maior que 0, ele já tinha o valor de 0, então ele não imprimiu. Certo? Vamos comentar o while e ir para o array. Eu inverti aqui, ó. Isso. O array. O que é o array? O array é um tipo de... O array é um modelo de dados. Igual nós temos lá a lista. Ele faz uma representação semelhante à da lista. Ok? Poderia ser aqui letras, números, letras, palavras? Poderia. Eu vou mostrar uma estrutura um pouquinho diferente no array. Eu poderia usar o for normal para iterar o array? Poderia. Mas aqui eu vou mostrar o for each, um pouquinho mais avançado para vocês. O que é o for each? Ele é uma propriedade do array. Aqui, ó. Na verdade, existe for each em propriedades de alguns objetos. Tá? Eu não queria falar a palavra objeto, mas agora já falei. Ele é presente em alguns objetos, depois eu vou explicar o que é um objeto, tá? Em alguns objetos do JavaScript, certo? Para cada, for each quer dizer para cada Z, ele vai executar um grupo de comandos, no caso só um console log, aqui. Então ele vai percorrer o array, e cada vez que ele passar aqui com uma dos valores do array, ele vai imprimir esse valor. Vamos executar para ver como é que funciona? Para ver se funciona? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Por enquanto é só.
Muito obrigado.